A história que poucos conhecem sobre a Medalha de São Bento. Na penumbra de uma cela simples onde o silêncio era interrompido apenas pelas orações sussurradas no breviário e pelos toques distantes do sino do mosteiro, Padre Pio se ajoelhava, olhos fechados e coração entregue a Deus. Aquela noite não era comum. Uma presença diferente tomava o ambiente, algo entre o sagrado e o sobrenatural. Ele já havia sentido isso antes, mas agora era mais forte, quase palpável. Aos 54 anos de idade, já havia vivido experiências místicas profundas, estigmas, visões e bilocações. Mas o que estava para acontecer naquela madrugada superaria tudo o que já havia testemunhado. Ao lado de seu leito, uma pequena medalha de São Bento repousava sobre o lençol branco, refletindo suavemente a luz da vela. Era um presente que ele havia recebido de um peregrino desconhecido anos antes, e que ele guardava com respeito, mas sem compreender totalmente seu poder. Foi quando a visão começou. Um homem de aparência austera, vestido com o hábito negro beneditino, apareceu diante dele. Não era um sonho nem um devaneio. A figura era real, quase tão sólida quanto a madeira do assoalho sob seus joelhos. Os olhos do visitante ardiam com a chama da verdade. Era São Bento em pessoa. Seu semblante era calmo, mas firme. Padre Pio, disse o santo com uma voz que parecia ecoar nos recessos mais profundos da alma. A medalha que você carrega não é um simples objeto. Ela é um escudo invisível, forjado não por mãos humanas, mas pela fé e pelo sangue dos que combateram o mal com coragem e oração. Padre Pio, mesmo acostumado com experiências celestiais, sentiu-se pequeno diante da magnitude daquela revelação. São Bento então estendeu a mão, e a medalha brilhou com intensidade sobrenatural. As letras que antes pareciam meramente decorativas agora tremeluziam com vida. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. Cruz sagrada, seja minha luz, não seja o dragão meu guia, o santo continuou. Você verá com seus próprios olhos o destino dos que acolhem esta medalha. Em suas casas e corações. Proteção, libertação, milagres. Mas também verá o que acontece quando ela é ignorada, esquecida ou usada como enfeite sem fé. Com essas palavras, a figura desapareceu, deixando Padre Pio envolto em uma luz suave e uma paz indescritível. A partir daquele dia, ele começou a compartilhar discretamente os frutos que a medalha de São Bento produzia na vida daqueles que a utilizavam com devoção verdadeira. Mas atenção, meu querido amigo ou amiga que está me ouvindo agora. Essa não é uma história qualquer. O que você está prestes a conhecer é um testemunho oculto por décadas, revelado por quem viveu não apenas entre homens, mas também entre anjos e demônios. Acompanhe com o coração aberto, porque as próximas palavras podem transformar sua visão sobre fé, proteção e o poder do invisível. Padre Pio sabia que sua missão não era apenas rezar por almas aflitas ou carregar em seu próprio corpo os sofrimentos de Cristo. Havia algo mais. Uma convocação divina para revelar aos simples e humildes de coração que Deus oferecia instrumentos concretos de proteção. Um deles, discreto e muitas vezes ignorado, era justamente a medalha de São Bento. Não era um amuleto, tampouco uma superstição disfarçada. Era uma declaração de guerra contra o mal. Certa vez, uma senhora de cabelos grisalhos e olhos sempre úmidos por conta das aflições da vida, aproximou-se de Padre Pio após a missa. Seu filho, um jovem de 21 anos, havia se envolvido com pessoas erradas, mergulhado em vícios e, mais recentemente, demonstrava um comportamento cada vez mais agressivo dentro de casa. O desespero da mulher transbordava entre as lágrimas. Padre Pio, com o olhar compassivo, tirou de dentro do hábito uma medalha de São Bento e a colocou nas mãos da mulher. Não deu explicações longas. Disse apenas: coloque esta medalha na porta principal da sua casa. Reze todos os dias pedindo proteção. E espere. Ela obedeceu. E os sinais não tardaram. O filho, em questão de dias, começou a evitar os ambientes onde a medalha estava. Passava pela porta com inquietação, evitava olhar para ela.
Até que, após um episódio de fúria inexplicável, caiu em prantos diante da própria mãe, confessando sentir algo estranho em casa, como se uma força o confrontasse, o impedisse de continuar com seus erros. A mulher voltou ao convento, semanas depois, sorrindo pela primeira vez em muito tempo. E esse era apenas um entre tantos relatos. Havia a moça que sofria de insônia profunda, e ao colocar a medalha debaixo do travesseiro, voltou a dormir tranquilamente. O agricultor que, após rezar com fé e enterrar a medalha em um dos limites de suas terras, viu cessar uma sequência estranha de acidentes e prejuízos. A viúva que sentia uma presença obscura rondando sua casa e viu tudo desaparecer depois de pendurar a medalha sobre a entrada de seu quarto. Padre Pio via tudo isso não com surpresa, mas com profunda reverência. Ele entendia que não era o objeto em si que operava as mudanças, mas o que ele representava: a autoridade espiritual de São Bento, a cruz de Cristo e a fé viva daquele que acolhia o símbolo. A medalha não era uma proteção automática. Ela precisava da colaboração ativa de quem a usava. Fé sem entrega era apenas superstição. Um dia, em confissão, um jovem rapaz confessou que havia comprado várias medalhas apenas para testar o que ouviria nas histórias. Padre Pio, com ternura mas firmeza, disse: "Você não está lidando com um experimento, está lidando com o céu, e o céu exige respeito. Por trás de cada milagre estava o coração de alguém que confiava. Era isso que ativava o poder espiritual contido naquela pequena medalha." E quanto mais Padre Pio falava sobre ela, mais pessoas buscavam compreender seu verdadeiro significado. Os monges beneditinos nos séculos passados já sabiam disso. Usavam a medalha como arma silenciosa contra tentações, doenças espirituais e até maldições. E agora, nas mãos de um humilde frade do sul da Itália, essa tradição ganhava vida novamente. E se você chegou até aqui, permita-me um pequeno pedido. Este canal é um espaço onde histórias de fé ganham voz, onde relatos como esses ajudam outros a reencontrar a esperança. Se você sente que essas palavras tocam seu coração, inscreva-se agora. Mas não apenas por rotina. Inscreva-se. Se algo dentro de você diz que precisa escutar mais verdades como essa. E já que estamos falando de proteção e milagres, me responda nos comentários. Você já teve alguma experiência com a medalha de São Bento ou conhece alguém que tenha? Se nunca teve, você usaria uma depois do que ouviu até agora? Me conta. Quero ouvir suas histórias e saber se esse roteiro está te fazendo refletir. Na quietude do convento, onde os sinos marcavam o tempo e os monges se perdiam em orações silenciosas, Padre Pio sentia que algo havia mudado. Desde a visão de São Bento, a realidade parecia mais frágil, como se o véu entre o mundo visível e o invisível tivesse se tornado mais fino. Certa noite, enquanto caminhava lentamente pelo claustro, sentiu novamente aquela presença indescritível, não uma ameaça, mas uma intensidade espiritual que fazia o ar vibrar ao seu redor. Foi quando viu, parado sob um arco de pedra, um jovem rapaz. Sua aparência era estranha. Vestia roupas antiquadas, os olhos tinham uma profundidade rara, como se contemplassem tanto o presente quanto o que ainda estava por vir. O jovem não falou. Apenas tirou de dentro do manto uma medalha de São Bento e estendeu para Padre Pio. Não era uma medalha comum. O metal parecia ter um brilho interno, e nas inscrições havia algo mais. Símbolos que não pertenciam à versão tradicional. Ao tocar o objeto, o frade teve outra visão. Estava agora em um campo de batalha espiritual. De um lado, pessoas seguravam a medalha com firmeza, rezando com fervor. Do outro, forças sombrias se aproximavam, tentando penetrar em lares e corações. Mas não conseguiam. A medalha se tornava escudo, espada, muralha. E quem a carregava, com fé, era envolto por uma luz que os inimigos espirituais não podiam atravessar. A visão terminou tão repentinamente quanto começou, e o jovem havia desaparecido. Padre Pio voltou à cela em silêncio, ainda atônito. Aquela não era apenas uma revelação simbólica, era um alerta.
O mundo invisível não era uma metáfora, era um campo de batalha real. E muitos estavam vivendo suas lutas sem saber que possuíam armas espirituais poderosas à disposição. A partir desse dia, ele começou a orientar as pessoas de maneira mais clara. Não bastava apenas carregar a medalha. Era preciso entender o que ela proclamava. A cruz no centro da medalha representava a vitória de Cristo sobre todo o mal. As letras ao redor, VRSNCMV, SEMICLIVB, eram uma antiga fórmula exorcística que, traduzida, dizia: Vai-te, Satanás, não me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Ele explicava isso aos fiéis com paciência, desenhando no papel, apontando cada detalhe da medalha como se fosse um mapa espiritual. E dizia com simplicidade: Isso não é superstição, isso é oração em forma de metal. E os casos continuavam. Um senhor, comerciante em uma pequena vila próxima, passou a ter pesadelos constantes, sentindo-se observado, perseguido por algo invisível. Ao relatar a situação a Padre Pio, recebeu uma medalha e foi orientado a rezar diante dela todas as noites pedindo discernimento e libertação. Em 3 dias os pesadelos cessaram. Mais impressionante foi o caso de uma moça jovem que sofria de crises de pânico intensas, acompanhadas de calafrios e sensação de opressão. Após receber a medalha e manter uma rotina de oração com ela, passou a experimentar uma paz que não sentia desde a infância. Ela contou depois que, durante uma oração, sentiu como se alguém colocasse uma mão sobre seu ombro e dissesse: Você está protegida agora. Esses relatos não eram exceções, eram sinais. E Padre Pio sabia que a divulgação dessas histórias poderia ajudar milhares de pessoas que lutavam sozinhas, sem saber que uma simples medalha poderia ser o ponto de partida para uma libertação profunda. E nesse momento da sua vida, talvez você esteja enfrentando alguma escuridão, talvez silenciosa, invisível, daquelas que ninguém vê, mas que você carrega todos os dias. Se for o caso, saiba que a fé, quando desperta, é mais poderosa do que qualquer sombra. A medalha de São Bento não é um milagre automático, mas é um lembrete de que você não está sozinho e de que existem armas espirituais reais para as suas batalhas diárias. As confissões se multiplicavam e Padre Pio já não era apenas o frade silencioso de Pietrelcina que recebia os peregrinos, com os estigmas nas mãos. Agora muitos vinham em busca de direção espiritual mais profunda, especialmente depois de ouvirem os relatos envolvendo a medalha de São Bento. Pessoas atravessavam cidades inteiras, algumas vindas de fora da Itália, apenas para pedir uma explicação, uma oração ou um simples toque da medalha abençoada. Houve um caso em particular que marcou profundamente Padre Pio. Um homem de meia idade, com a fisionomia cansada e um olhar que já não escondia o tormento interior, chegou ao convento dizendo ouvir vozes. Segundo ele, eram sussurros incessantes que o incitavam à destruição, à violência contra si mesmo e contra os outros. Já havia procurado médicos, curandeiros, viajado até outros países buscando explicações. Nada funcionara. Ao ouvir seu relato, Padre Pio permaneceu em silêncio por um tempo. Depois disse com serenidade: Você não está louco, está em guerra. O homem começou a chorar. Pela primeira vez, alguém entendia sua dor. Padre Pio então lhe entregou uma medalha de São Bento, recomendando que a usasse no pescoço e rezasse diariamente a oração de libertação escrita no verso da medalha, com fé. Além disso, deveria fazer uma confissão sincera e começar um caminho de reconciliação com Deus. Nos dias seguintes, aquele homem passou por uma verdadeira purificação interior. As vozes começaram a silenciar. Os pensamentos obscuros foram cedendo lugar à clareza, e sua mente, antes turbulenta como um mar em tempestade, agora se assemelhava a um lago calmo. Meses depois, voltou ao convento. Parecia outro homem. Contou que agora trabalhava ajudando jovens em situação de rua, orientando-os com base na fé e usando, como ele dizia, a pequena medalha que mudou sua história. Padre Pio percebia que havia algo poderoso na medalha.
não como objeto mágico, mas como instrumento que ativava a presença espiritual do bem. Era como um estandarte levantado diante do mal. E isso, em tempos de confusão espiritual, era vital. As pessoas precisavam de referências, de símbolos que as reconectassem com a luz. Alguns perguntavam se a medalha precisava ser abençoada. Padre Pio dizia que sim, mas não por obrigação ritual, e sim porque a bênção do sacerdote unia aquela peça ao poder da cruz e ao nome de Jesus de forma ainda mais intensa. Uma medalha abençoada não é apenas um metal consagrado, dizia ele. É um grito de fé silencioso que os céus ouvem e os infernos temem. Outro aspecto importante era a postura interior. Padre Pio alertava: não se deve usar a medalha com medo. Deve-se usá-la com confiança. O medo nos afasta de Deus. A confiança nos aproxima. Nesse momento do nosso encontro, se você chegou até aqui, é sinal de que sua alma busca algo maior. E se você sente que essas histórias estão despertando em você uma nova visão da fé, permita-se fazer parte dessa comunidade. Inscreva-se no canal agora. Mas não porque todos pedem. Inscreva-se porque você sente que precisa continuar essa jornada. Aqui, cada história é um convite à transformação. E já que estamos compartilhando relatos de fé e proteção, quero propor algo especial. Compartilhe nos comentários algo que você gostaria de proteger com a sua fé. Pode ser alguém da família, uma situação, uma parte da sua vida. Que tal escrever como se fosse uma pequena oração? Quem sabe sua intenção também inspire outros que vão ler. Com o tempo, a fama de Padre Pio se espalhou não apenas por seus dons místicos ou pelas curas inexplicáveis que cercavam sua presença, mas também por aquilo que ele chamava de as pequenas armas invisíveis. Gestos simples, sacramentais, esquecidos, orações antigas que pareciam carregar mais força do que qualquer fórmula moderna. E entre esses instrumentos de luz, a medalha de São Bento se tornara símbolo de uma fé firme, perseverante e corajosa. Certa manhã, já com idade avançada, Padre Pio recebeu uma carta. Vinha de um jovem que havia recebido uma medalha em um momento de desespero, quando pensava em desistir da vida. A medalha fora deixada anonimamente por alguém na porta de sua casa, acompanhada de um bilhete simples: "Você ainda é amado." O jovem usou aquela medalha como um último recurso, quase sem fé. Mas, aos poucos, começou a sentir mudanças em sua rotina. Os pensamentos pesados foram se dissipando. Sua vida foi tomando um novo rumo. Na carta, ele dizia: "Padre, eu não sei quem deixou essa medalha, mas se o senhor puder, diga a essa pessoa que ela salvou minha vida." Padre Pio, com as mãos trêmulas pelo tempo, segurou a carta com delicadeza. Olhou para a pequena medalha em sua mesa e murmurou: "Quantos milagres silenciosos ela ainda fará?" Sabia que aquele simples objeto de metal, quando unido à fé verdadeira, era uma porta aberta entre o céu e a terra. Um sinal de que Deus não se esquece de ninguém. E foi por isso que até o fim de sua vida, ele recomendava a todos: tenham a medalha de São Bento em suas casas. Não como amuleto, mas como sinal de que vocês pertencem à luz. Que seus lares são fortalezas da paz. Que o mal, por mais sorrateiro que seja, não encontrará brechas onde houver oração. Hoje, anos após a sua partida, o eco dessas palavras ainda ressoa. E talvez você que chegou até aqui tenha sentido algo durante este vídeo. Talvez uma lembrança, um arrepio, um desejo de começar de novo. A fé, às vezes, se manifesta assim, como uma brisa leve, mas que tem força para mudar o curso inteiro da vida. Então, permita-me um último convite. Inscreva-se neste canal. Mas mais do que isso, faça parte de uma comunidade de fé, de histórias, de pessoas que, como você, estão redescobrindo o valor das coisas sagradas. Aqui, você não é apenas mais um inscrito. Aqui, cada nome, cada rosto importa. E eu gostaria de saber de você. Você já teve alguma experiência com a medalha de São Bento? Já sentiu proteção, alívio, consolo em um momento difícil?
Ou talvez esteja começando sua jornada agora. Conte aqui nos comentários. Compartilhe sua história com a comunidade. Às vezes, o que você viveu pode ser justamente o que alguém precisa ouvir hoje. E se esse vídeo te tocou, se algo nele acendeu uma chama no seu coração, diga nos comentários o que você aprendeu com ele. Qual mensagem vai levar com você? Essa é uma forma de eternizar a palavra e inspirar outros a seguir o mesmo caminho de luz. Que São Bento proteja sua casa. Que Padre Pio interceda por sua fé. E que você nunca esqueça: as batalhas espirituais existem, mas com fé, você nunca luta sozinho.